Olá pessoal, de volta aqui, tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Carlinhos? Ricardo, eu trago aqui uma afirmação e depois a gente vai fazer um desenvolvimento sobre esse tema. O servidor em Maceió, servidor público em Maceió e em Alagoas, de regra ganha mal, ganha pouco. Uhum. E isso é uma construção, isso não é de agora. A gente está vivendo um momento agora onde há uma certa guerra de narrativas entre os entes públicos, estados, municípios, a prefeitura, no caso, deu um reajuste que parece ser acima da inflação esse ano, mas que não repõe outros anos, e o estado, enfim, tem as suas dificuldades. Mas acima dessa narrativa existe uma construção, e aí a minha pergunta é, basicamente, por que o servidor público em Maceió e em Alagoas, guardadas as pequenas exceções, ganham tão mal? Pois é, isso tem um histórico, né? Desde a década de 70, há uma perda do poder de compra dos salários dos servidores. Eu lembro de uma pessoa próxima que conversava comigo até um dia desses, né, sobre isso. Ele disse, olha, quando eu entrei no Estado, uma pessoa de nível superior, eu ganhava 12 salários mínimos. É bem verdade que o salário mínimo, ele aumentou e cresceu muito, né? Só lembrando, né? Quando o Lula assumiu a presidência da República e dizia-se, porque era uma das principais propostas pela primeira vez, né? Isso. No dia que o salário mínimo chegar a 100 dólares no Brasil, o Brasil quebra. E não quebrou. E não quebrou, e chegou e passou dos 100 dólares. Mas, enfim, fato concreto, ele disse, eu ganhava 12 salários mínimos. Mas, recentemente, ganhava 3. Ou seja, foi diluindo o poder de compra dos servidores públicos, estaduais, municipais. Essa discussão, principalmente se dá em rede social, dos integrantes do governo do estado, da prefeitura de Maceió, ela podia sim apontar para um dado verdadeiro. Quem paga pior ao servidor público? Porque os dois pagam muito mal. É difícil você recuperar, não acredito sinceramente que isso aconteça tão cedo, se vier a acontecer, o poder de compra dos servidores em praticamente todas as categorias funcionais. Praticamente por quê? Você pega fisco e pega os operadores do direito, você tem uma remuneração, e é uma remuneração boa, né? Vamos lá. E foi uma conquista. Do caso dos operadores do direito, se deu principalmente a partir da Constituição de 1988, porque eles agregaram, né, o salário. E foi uma decisão, outra. Se isso não estava claro na Constituição, foi ficando pela velha hermenêutica, né? Atrelando ao salário do Supremo Tribunal Federal. Aí foi puxando. E no caso específico do Estado, você pega o Executivo, os procuradores ganham bem. Eles ganham muito bem. Mas foi uma conquista a partir exatamente disso, né? Eu lembro que a última reivindicação do pessoal da PGE era paridade com o Ministério Público. E eles conseguiram isso. Né? A Defensoria Pública também, né? Enfim, porque a Defensoria Pública é do Executivo, né? Está criando alguma autonomia orçamentária. O que me pega, desculpa, Ricardo, não é nem a questão salarial dos juízes e promotores, estão os penduricalhos. Não, então, essas coisas que eles ganham. Eu acho, do ponto de vista moral, vamos usar dessa forma, porque eu não vou usar legal não, porque eu não sei. A legalidade, quem faz é quem interpreta, né? O que é legal ou o que não é. Mas é imoral, absolutamente imoral. Eles ganhar 1 milhão de uma vez. Não, é a mais nova, né? E a gente vai sempre lembrando que isso vem se repetindo e se agregando, enfim, esses penduricalhos. No caso, voltando, dos servidores estaduais, você tem o pessoal do fisco. Quem cobra imposto, quem trabalha na arrecadação, sempre ganhou salário diferenciado. E na gestão do governador Renan Filho, evidentemente, até o secretário Santoro, você sabe, ele é muito querido, né? Exatamente. De forma geral, né? Pelo pessoal do fisco, porque ele ajudou a incrementar o salário dos fiscais, enfim, do pessoal que trabalha na arrecadação, né? E na fiscalização. Pois bem, fora essas categorias profissionais, a prefeitura também tem os seus, né? Os fiscais da prefeitura. Fora esses, o resto ganha mal.
Você pode, evidentemente, ter, enfim, uma categoria que ganha um pouco melhor, mas quando você pega professor, comemoração porque o piso salarial está de R$ 4.000, gente. O piso, como diz o nome, o piso salarial, é o mínimo. Mas o piso vira teto, né? Vira teto. É lamentável. O Maranhão avançou muito mais nessa história na época do governo Flávio Dino, né, que hoje paga o maior salário, o maior piso para os professores da rede pública. Mas essa discussão, quem dá um reajuste maior ou menor, vai cair exatamente o seguinte: vai dar um reajuste maior ou menor e vai continuar pagando mal. A prefeitura anuncia para agora abril 6%, 1% para outubro. Eu coloquei até uma matéria essa semana, um texto dizendo, olha, a expectativa, eu conversei com 2 deputados muito próximos ali do Palácio, né? Eles dizem, olha, a expectativa é de que esse ano não deve haver reajuste salarial efetivo, né, para os servidores públicos estaduais por conta exatamente da dificuldade financeira. A gente sabe que o governo está devendo as empreiteiras. Isso. O caso da construção do hospital lá de Palmeira dos Índios parado por falta de pagamento, a expectativa do governo é que, conseguindo a liberação do empréstimo, né, bancário, né, de mais de 1 bilhão, 100 e alguma coisa, isso dê para pagar as empreiteiras e ir tocando as obras em curso. Há essa dificuldade financeira. Gente, há uma queda da arrecadação do Estado, mas também há um gasto excessivo durante a campanha eleitoral do ano passado, e a gente sabe disso. Agora, a expectativa é que, a partir do final de abril, né, aumentando a arrecadação do Estado, você possa ir pagando as contas ou ir atualizando, né, os débitos do que existe já, o custeio da máquina, enfim, e até o pagamento de alguns programas e serviços. Mas para o pagamento de servidor vai ser muito difícil. É possível? É. Acho até que pelo fato de que a Prefeitura de Maceió anunciou esse reajuste, o governo do Estado vai se sentir impelido a conceder algum tipo de reajuste. Evidentemente, tem um histórico nessa história. É isso, exatamente. No ano passado, a gente há de lembrar, houve, no ano retrasado, né, plano de cargos e carreira dos servidores públicos, e foi sem dúvida nenhuma um ganho importante, né? Uma boa recuperação salarial para a maioria ou para boa parte das categorias funcionais. Mas, lembrando, continuaram ganhando mal. Exatamente isso. Isso é ruim. Isso é ruim. Sempre vai haver esse apelo por melhores salários, porque, de fato, servidor público, estadual e municipal continuam ganhando mal. Mas é o que está posto. E, lamentavelmente, com a falta de empregos na iniciativa privada que possam absorver, né, essa mão de obra pagando algum salário decente, né? Pagando salário decente, né? Aí o Estado e o município aparecem como alternativas boas, né, para a classe média, enfim, porque tem a história do concurso, e no concurso uma pessoa, enfim, que estudou escola pública pode passar e garantir uma remuneração boa, só que 2 anos depois vai sentir que está ganhando mal e vai querer ganhar mais. É próprio do ser humano e, obviamente, a gente tem essa história de reposição de inflação, é uma grande ilusão. Lógico que você repõe aqui, 2 meses depois já está defasado, né? Exatamente. Já está defasado. Eu espero, sinceramente, que o governo do Estado conceda algum reajuste, mas vou repetir, mesmo concedendo algum reajuste, o servidor vai continuar ganhando mal. E lamento dizer, eu acho que a priorizar uma categoria funcional, me perdoem as demais, todas são importantes, todas, está certo? Na saúde, na segurança pública, eu priorizaria os trabalhadores da educação. Tem uma outra variável também aí, que é a questão da mobilização dos servidores. Eles têm os sindicatos, mas esses sindicatos, os partidos que comandam esses sindicatos, em via de regra, estão presentes nas administrações. E isso dificulta uma pressão maior, uma cobrança maior desses sindicatos. É uma percepção minha ou você entende? Não, isso é uma coisa tão óbvia, né? Eu acompanhei períodos em que os sindicatos professores tinham uma força tremenda, né? Era uma combatividade, né? Mas o lamentável é esse. Sindicalista pode ter partido político. Não tenha dúvida, mas sindicato não. E às vezes o pessoal confunde isso e leva o sindicato para
apoiando um governo que seja do seu partido, ou que seu partido esteja contemplado, enfim, termine baixando as luvas e não tem embate. Sindicalismo é debate, sindicalismo é combate, sindicalismo é mobilização. Evidentemente, vamos sempre chegar a uma questão. Quando você tem uma greve no serviço público, o prejudicado não é o governo, é o público. Sim. Principalmente num estado tão dependente quanto Alagoas, por ser tão pobre, né, dos serviços públicos e particularmente na área da educação e na área de saúde. Mas ainda assim, há de se considerar, sindicalista não pode ser governo. Em nenhum governo. Né? O sindicalista pode, né? Perdão, os sindicatos não podem ser governo. Fazendo essa correção necessária. É complicado. Bom, iremos mais uma vez acompanhar esse processo. Vai vir um momento... Me desculpe, só observação. Eu acho que como imprensa também. Como imprensa também, exatamente. A gente vai esperar se o Estado, se isso vai se confirmar, se as informações que você apurou junto a algumas fontes, que o Estado vai zerar ou não, ou vai dar algum... Tomara que dê, né? Tomara que dê. Tomara que essa guerra de narrativas beneficie o trabalhador, né? Exatamente. Que é um trabalhador, como qualquer um. Ricardo, eu vou trazer aqui a minha dica, que é uma dica musical. Só que ao invés de trazer um disco, eu vou trazer um combo. Que é um combo, se trata do Buena Vista Social Club. O Buena Vista Social Club é um grupo cubano, que ele foi criado a partir de uma visita que um bluseiro americano, Ry Cooder, fez a Cuba. E aí tem vários produtos derivados disso. E eu queria que o público conhecesse. Eu vou dar uma sequência para você. Primeiro é um documentário feito há 25 anos atrás pelo diretor alemão Wim Wenders, né? Depois desse doc, documentário apaixonado, né? Esse doc tá no Netflix. Ele mostra todos aqueles personagens. Depois do doc, você pode ver o show que o Buena Vista, o primeiro show que ele deu no Carnegie Hall, em Nova York. Tá no YouTube esse show. 17 anos depois foi feito um novo documentário, já não com o Wim Wenders, que chama Buena Vista Club Adiós. Tá no Apple TV, tá no YouTube, mostrando como foi 17 anos depois a vida desses personagens. Vários deles morreram porque quando o Ry Cooder conheceu eles já tinham uma idade avançada. E agora no resgate fantástico. E agora no ano passado, o último show do Buena Vista Social Club, no mesmo canto, no Nova York, já naturalmente com outra formação, filhos e tudo mais. Mas a história é fantástica. Mas pelo menos vejam o documentário Buena Vista Social Club e ouçam, diz que é fantástico. Não tenho dúvidas, eu gosto muito. É engraçado, a gente vinha conversando aqui para o estúdio e falamos sobre a história do Remo, né? Isso, exato. Venceu o Corinthians. Como o torcedor do Pará, e o Norte parece mais afastado do Brasil do que o Nordeste, né? Como ele é apaixonado. E eu trouxe aqui, coincidentemente, esse personagem aqui, Nilson Chaves. Isso é um compositor paraense, cantor de uma voz belíssima. Os discos dele são muito bem arranjados. E não é aquela música folclórica que a gente está acostumado. O folclore, entre aspas, já fantasiado, né? Que foi para a grande mídia nacional, do carimbó e etc. Nilson Chaves, esse disco aqui é tudo índio. Eu tenho vários discos dele, gosto demais. São músicas muito bonitas, ele canta maravilhosamente, com arranjos fantásticos. E é um personagem que merece ser conhecido. Lamentavelmente é pouco conhecido no resto do Brasil. Nilson Chaves, esse é tudo índio. Mas temos vários outros discos dele, não deixei o ir. Enfim, é outro disco também dele maravilhoso. São vários, como eu disse, mas vale a pena começar por aqui. Nilson Chaves, tudo índio. Perfeito, esse eu não conheço também. Música, esse eu não conheço. Então é isso, Ricardo. A gente volta na próxima semana. Obrigado por tudo. Um abraço, pessoal.